Boa noite, Pedro Leopoldo, 10 de agosto de 2026. É segunda-feira. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que nós não podemos modificar. Nos dê coragem para modificar aquelas que podemos e nos dê muita sabedoria para distinguir umas das outras. O Giro Esportivo está começando e mais uma vez vamos falar das nossas escolas de futebol. Também, lógico, sem esquecer o nosso especializado, o nosso vôlei. Bom, e o futsal, o América vai de mal a pior também. Bom, vamos falar da nossa Copa Criança Esperança, que começa no próximo sábado. Vamos falar também do nosso campeonato amador, que já tem data e hora para começar. Um abraço, estamos aguardando aqui também as notícias da Taça da Amizade da cidade de Matosinhos. Vamos falar do Campeonato Mineiro de Futebol Amador, que está funilando. Vamos falar dos campeonatos mineiros. E tem feminino começando agora no mês de setembro. Campeonatos brasileiros, Série A, B, D, Copa do Brasil e muito mais. São 19 horas e 2 minutos aqui na mais linda cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. A nossa querida Pedro Leopoldo, que está cada vez mais bonita, graças a você que nos ajuda a cuidar muito bem dela. Boa noite, J. Luiz. Boa noite, Beto. Boa noite, ouvintes de esportivo. Estou aqui degustando esse líquido sagrado que Papai do Céu nos deu, porque hoje temperatura quente, J. Luiz. Tá quente. O dia tá gostoso, o frio foi embora, né? Que bom, né? Para quem não gosta do frio. Eu gosto. Eu até que não aprecio muito frio não, porque eu tenho umas dores crônicas no pé, aqui no braço que eu quebrei 2 vezes, né? Então quem já teve problema de osso, com frio a gente sofre muito, Jota, mas faz parte, né? Nós precisamos conviver com ele também. Bom, como de costume, o Giro Esportivo, sempre abraçando nossos amigos que estão fazendo aniversário neste dia 10 de agosto. Então um abraço a todos vocês que estão comemorando mais uma data de nascimento, né? Então parabéns a vocês, que Jesus abençoe com tudo de bom para vocês, tá? Em especial o Fabiano Silva, né, Fabiano? Um abraço, Jesus te abençoe com tudo de bom. Também o Arthur Coitês, que é o filho da nossa amiga Andréia, né, Andréia? Um abraço, Andréia, um abraço a todos e parabéns aí ao Arthur, tá colhendo mais uma primavera, né? E a todos vocês que estão fazendo aniversário, o nosso abraço. E também, lógico, o Giro Esportivo sempre abraçando aí nossos telespectadores, J. Luiz. Beto, manda um abraço aqui, uma boa noite aqui para Kiane, para Nicole e Jusilene. Um abraço para todos vocês, boa noite. Jadson, Duda, Grazi, a mãe da Duda, Simone, Paulinho, tá todo aqui nos ouvindo. Então uma boa noite para todos vocês. Daqui a pouco vai mais abraço. Sei que tem muita gente esperando abraço aí, Beto. Pois já estou vendo aqui também lá no nosso canal no YouTube, né, o nosso Darlan. Um abraço, Darlan. Obrigado aí pela audiência. Daqui a pouquinho o Léo entra aí também, né? E a você que nos acompanha pelo YouTube, se inscreva aí no nosso canal, que vai começar aí a Copa Criança Esperança, depois vem o Campeonato Amador, depois vem o Quarentão e vem muita novidade esse ano aí para o nosso futebol e também para o nosso especializado, né? E o Giro Esportivo nós queremos estar transmitindo, mas para que isso aconteça, nós precisamos muito da sua ajuda, que você se inscreva aí no nosso canal, para fortalecer o nosso canal, para que tenhamos condição de estar transmitindo, tá bom? Então a todos vocês que gostam do nosso futebol, que querem o bem do nosso futebol, da nossa Copa Criança Esperança, do nosso Campeonato Amador, do nosso Quarentão, do nosso especializado, nos ajude a fazer este canal crescer, porque nós fazemos porque gostamos, e quando a gente faz porque gosta, a gente faz. É mais de 3 anos já no ar, né, Jota? Mais de 3 anos. Então, mais de 3 anos que o Giro Esportivo está aí, né? Nós, todo final de semana, vamos para a beirada de campo, acompanhamos, quando possível, participamos das reuniões da Liga, ou reuniões do nosso futebol, até mesmo dos campeonatos avulsos
né? Quando convida o Beto Costa e o J. Luiz, convida o Giro Esportivo, lá vamos nós, eu e o J. Luiz, participar atentamente das reuniões para que nós possamos ter conhecimento para estar falando para você. Então nos inscreva aí nos nossos canais, nos ajude a crescer. Um abraço aqui ao doutor Ivan da Rádio N1, está lá nos acompanhando, né? Um abraço a toda a equipe da Rádio N1, que também apoia e faz a cobertura do nosso futebol, né? Bom, são 19 horas e 6 minutos. Deixa eu mandar um abraço, J. Luiz. Meu amigo Toninho, lá em Doutor Lund. Um abraço, Toninho. Um abraço aqui também. Tem uma lista muito grande. Eu não vou abraçar todos, não, porque senão a gente vai ficar só mandando abraço e tem que fazer o programa, né? Um abraço aqui ao nosso grande goleiro, tá aqui escrito, eu escrevi tão mal que nem eu tô conseguindo ler, né? Mas daqui a pouquinho eu vou lembrar aqui, viu? É a pressa, viu? É a pressa. Então daqui a pouquinho eu mando os abraços que eu escrevi aqui, porque já estava em cima da hora de começar o programa. Fala aí, goleiro, manda um abraço pro Wendel. É o Wendel, você lembrou bem, Jota? Eu escrevi aqui. O Wendel, grande amigo Jota, eu gosto muito desse menino bacana. O pai dele foi grande árbitro de futebol pelo mundo. Mandando um abraço, doutor Ivan, doutora Cláudia, está sempre aparecendo na quadrilha, doutor Ivan. Uma hora dessa eu passei por lá para a Chay, o papai da Chay. Uma boa noite para todo mundo, fica sempre ligadinho no Giro Esportivo. Isso é um prazer para nós. Pois é, falar em Wendel, um abraço também ao goleiraço William, né? O William também, pô. A gente lembra aí dos goleiros. De campo e de quadra pegar muito também. Também, um abraço ao Tony. O Tony disse que não vai disputar amador mais não. Disse que vai disputar agora é 40. Mas eu acho que ele não tem 40 ainda não, né? Ainda não. Não, eu acho que ele é bem jovem ainda, né? Pô, se tem 40, não parece não. Tá em forma, viu? Aqui geralmente os 40 era sendo um goleiro mais novo, né, Beto? Geralmente o 40 quando permitem escrever o goleiro abaixo da idade, né? Bom, isso faz parte. Bom, então vamos falar do nosso futebol, de onde a bola vai rolar, mas primeiro falando das nossas escolas de futebol, porque esse final de semana gostei muito do que vi, né? Nossas escolas de futebol, a garotada indo para os campos da nossa cidade, e é isso que nós queremos. Queremos que nossos campos fiquem cheios, que as escolas funcionem realmente, né? Então, que dê oportunidade aos nossos garotos e garotas de estar participando desse esporte chamado futebol, que é a paixão mundial, né? Bom, então um abraço aí ao pessoal das escolas de futebol aqui do Ideal, um abraço ao Nova União, também ao Luano, alô Balu e Ana Cláudia, um abraço, viu? Também lá no Clube Recreativo Eldorado, passei por lá, movimento também com a garotada, lá no campo do Pedro Leopoldo, com HM, Elcio e Matheus agora, né? Que vai estar disputando a Copa Criança Esperança, lá no Marquinhos, né? O Elite, que está aí disputando a Supercopa Ouro. Inclusive tem resultado, daqui a pouquinho a gente vai passar os resultados dos jogos de sábado. Um abraço também ao nosso Éder, lá em Santo Antônio da Barra, que faz um trabalho sensacional com a garotada lá na quadra anexa ao estádio Najib, isso, o campo do Fazenda Modelo, né? Falando Santo Antônio da Barra, um abraço para o Birubiru também, está sempre ligadinho, né, Birubiru? Para Joyce, para Rafael, está sempre ligadinho nisso para você. Birubiru é um grande amigo que eu tenho no Santo Antônio da Barra. E também para o Renner, também subindo, né, Renner? Um abraço para você. Sábado o Renner vai mostrar as caras novamente, porque começa a Copa Criança Esperança. Então daqui a pouquinho a gente vai falar da Copa Criança Esperança. Mas antes de falar da Copa Criança Esperança, nós vamos falar um pouquinho do nosso especializado, porque no próximo final de semana, 15, né? 15 sábado, 16 domingo, então tem a primeira Copa Zepec Vôlei Nel, Encontro de Gerações Feminino. O Encontro de Gerações será lá na quadra do bairro Magalhães, né? Então dia 15 e dia 16, sábado e domingo, categoria de base sub-15, sub-17 e sub-20. E a categoria Master 60 mais, que são os Damas de Ouro, 48 mais, que é o antigo ADES, e o Turma 07. Bom, no sábado a programação vai começar às 8 horas e 30 minutos. E no dia 16, domingo, começa às 8 horas, porque vai ter o café da manhã, né, Marcelo? Então, com certeza, chegar mais cedo. Para degustar o cafezinho, para depois a bola rolar na nossa
primeira Copa Azepec Nel de vôlei, encontro de gerações. Então vai movimentar lá o bairro Magalhães. Um abraço a todos os nossos amigos lá do bairro Magalhães. E sábado e domingo, movimento bastante lá na quadra, né? O bairro vai estar movimentado com o nosso vôlei, primeira Copa Azepec Vôlei Nel. E lembrando aí que a equipe Azepec está disputando a Liga Mineira e essa semana não terá jogo porque vai acontecer a primeira Copa Azepec Vôlei. Com isso aí, o time da Azepec não vai participar essa semana da rodada da Liga Mineira de Vôlei, mas na semana que vem estaremos trazendo aí as informações através do nosso Marcelo Félix, né, Marcelo? Um abraço ao Marcelo. E lembrando aí a você que gosta de vôlei, quer jogar vôlei, quer aperfeiçoar, ou de repente quer colocar o seu garoto ou garota lá no vôlei, é só ir lá e conversar com o Marcelo, viu? Os treinamentos acontecem, as atividades, lá na quadra do Rui Barbosa, de segunda a sexta-feira, de 5h30 às 21h45, ou seja, 15 para 10 da noite, tá bom? Então você vai lá, conversa com o Marcelo e ele vai ajustar, vai ajeitar uma maneira de você incluir, ou você, ou seu filho, ou neto, quem sabe, né? E de repentemente fazer um trabalho para que no futuro seja mais um atleta de Pedro Leopoldo a despontar aí no cenário do mundo, né? Do esporte para o mundo, porque de repentemente sai para Belo Horizonte, Minas Gerais, vai para outro estado, de outro estado vai para fora do país, enfim, né? Vai elevando cada vez mais o nome da nossa cidade, também no especializado, especificamente no vôlei. Beto, parabéns para Marquinhos, para Marcelo, que faz esse trabalho brilhante, né? Principalmente com a veterana, né, do vôlei, né? Que a gente ir lá para a reunião da liga, eu ficar lá vendo ela bater na bola, que perfeição, bate na bola, para mim é veterano, ainda joga valendo 3 pontos, viu, Beto? Pois eu tô com saudade, viu, Jotorino? Daquela época que a gente ia participar das reuniões da Liga. Eu estava lá batendo o voo delas. Exatamente, a Liga que sempre funcionou anexa ao CEPEL, a sede da Liga sempre foi no CEPEL. Então a gente ia para as reuniões da Liga e antes da reunião a gente apreciava, né, o treino do pessoal do vôlei e muitas das vezes o treino até estendia após a reunião acabava e a gente ainda ficava lá para apreciar o pessoal jogando vôlei, treinando, né? Porque aquela época era treinava, mas participava de competições também, viu? Bom, então falamos aí do nosso vôlei, uma pena que, vamos falar um pouquinho, do Campeonato Mineiro de futsal também, né, Jota? Que aconteceu no sábado, foi lá em Matozinhos, no ginásio poliesportivo de Matozinhos, terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal. Falei mineiro, mas é brasileiro, viu? Campeonato Brasileiro de Futsal, onde o América enfrentou a equipe do Atlético Piauiense, elas pela quarta rodada, viu? Eu falei terceira. Quarta rodada, América 2, Atlético Piauiense 7. Tanto no futebol quanto no vôlei, a situação do América tá difícil, viu? Para nós americanos isso é muito triste, né? Que nós gostaríamos de ver o América na ponta, né? E também no futsal, a exemplo do futebol, o América é o 9º colocado com apenas um pontinho até agora na competição. 4 rodadas e apenas um pontinho, apenas um empate e 3 derrotas, né? É lamentável que o futsal está seguindo o exemplo aí do futebol, né, Jota? Da agora para frente o América vai jogar futsal só para cumprir tabela, né? Poder não passar, fazer feio e vem para disputar, cumprir tabela, porque eu acho que não dá para chegar a lugar mais nenhum. Já perdeu muito, não dá para chegar mais. Mas tem que ter dignidade e continuar a competição, né? Porque, e por falar nisso, Jota, vou aproveitar e continuar cobrando, porque ontem, domingo, eu estava lá na cidade de Capim Branco, né? Dia do papai, então meus filhos me chamaram para ir para lá e eu fui, né? Nós passamos o dia lá em Capim Branco e lá a gente encontra com pessoas também, né? E principalmente pessoas que gostam do futebol. Falando isso, um abraço a todos vocês que acompanham o nosso dia esportivo aí na cidade de Capim Branco. Muito obrigado, viu? Muita gente falou que eu assisto lá no Facebook, às vezes no YouTube, no Instagram, né? Você posta lá, eu assisto sim, tá?
às vezes não vê ao vivo, mas assiste posteriormente, né? Então, muito obrigado a vocês. Inclusive, o rapaz lá me cobrando, eu falei aqui que nós prometeram para nós que iam trazer para nós aqui novidades sobre a Liga de Futsal da cidade de Pedro Leopoldo. Bom, mas até agora não chegou para nós aqui, mas nós estamos aguardando, viu? Inclusive, o nosso CEPEL também, né? O nosso ginásio poliesportivo, cobrar aí do nosso prefeito, da nossa Secretaria de Esporte, que agilize isso aí, né? Que libere esse CEPEL rápido para nós, para que nós tenhamos aí, assim como o Matozinho está sediando aí rodadas do Campeonato Brasileiro de Futsal, por que não a cidade de Pedro Leopoldo também se credenciar para estar não só trazendo o futsal, mas como trazendo um basquete, um vôlei, um handball, né? Enfim, virar uma casa de eventos novamente para nós, né, J. Luiz? Para que nós possamos estar apreciando aí os bons espetáculos de todas as modalidades, né? Não é só no nosso futebol, nós não queremos só futebol, não. Nós queremos todas as modalidades, né? Queremos esporte em Pedro Leopoldo, seja ele futebol, vôlei, basquete, bolinha de gude, o que for, nós queremos esporte, que movimente essa cidade de Pedro Leopoldo. E o CEPEL está fazendo falta para isso. Não, fazendo falta e muita falta. Está fazendo muita falta realmente para nós, aí o nosso querido CEPEL. Um abraço, falei em Capim Branco, um abraço aqui ao Kleber Júnior, né? O Juninho, um abraço, viu? Jesus te abençoe. Obrigado aí, vocês que estão acompanhando aí. Um abraço também ao Max, lá de São José da Lapa, né, Max? Faz um trabalho sensacional com as categorias de base lá, né, em São José da Lapa. E de vez em quando fazendo jogos amistosos aí com os times da cidade de Pedro Leopoldo, né? Um abraço, viu, Max? Bom, ô Jota, sábado começou a Supercopa Ouro, segundo semestre, né? Porque nós já tivemos o campeonato Supercopa Ouro no primeiro semestre, agora já começou o segundo semestre também, viu? A Supercopa Ouro, que ela é organizada, a sede dela é em Pará de Minas. E mais uma vez, o Elite, HM Elite, que é o Elson Matheus, o Fubá e o Matheus, a parceria aí com o Elite, está disputando aí a categoria Sub-10, Sub-11 e Sub-12. E jogaram no sábado, jogaram lá no campo do São Cristóvão, lá em Betim. Tá? Então os jogos o resultado foi o seguinte. Antes de dar o resultado, um abraço, Rubens Silves, da TV Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves, né? Obrigado aí por retransmitir o nosso programa no Facebook da Rádio TV Imperatriz de Ribeirão das Neves. E mais uma vez, parabéns aí pelo belo trabalho que a Rádio Imperatriz faz aí ao nosso futebol, tanto o profissional quanto também o futebol amador, né? Um abraço aí ao pessoal de Neves, que o campeonato aí também lá vai de vento e popa, né, Rubens? Um abraço, viu? Pois então vamos lá, com os resultados da Supercopa Ouro no sábado, lá no campo do São Cristóvão, em Betim. JD Soccer, que é de Contagem, versus Elite HM Soccer. Categoria Sub-10. 2 para o JD Soccer, 3 para o Elite HM. Categoria Sub-11, 0-0. Categoria Sub-12, 3 para o J10 Soccer, 0 para o Elite HM. Bom, e no sábado que vem, nós teremos a categoria Sub-14, aliás, Sub-13 e Sub-14, porque na tabela lá eles colocam invertido, mas primeiro Sub-14, depois Sub-13. E no dia 15, nós teremos jogos acontecendo no estádio Najib Issa, campo do Fazenda Modelo. Aliás, mito, o HM vai mandar seus jogos no campo do Fazenda Modelo, mas não nesse sábado, viu? Passa uma borracha no que eu falei, porque no próximo sábado o HM Soccer irá viajar até o campo do Veracruz, lá em Belo Horizonte. Então será lá no campo do Aspra BH versus HM Soccer, na categoria Sub-13 e Sub-14. Beto, vai viajar com esse menino, eu digo pra você, a gente tirar o chapéu pra Marquinhos, pra Fubá, pro Matheus, sair com esse menino tão novo, né, Beto, sair pra jogar longe, uma responsabilidade muito grande mesmo, uma logística, tem que fazer uma logística muito grande, principalmente agora com esse calorão,
levar bastante água para hidratar esse menino, bastante suco, igual coisa para comer também, que chega em casa tarde. Parabéns pelo trabalho que eles fazem com esse menino. Não é, não é para qualquer um, não. Fala porque gosta mesmo, senão não fazia, não. Ô, Jota, realmente eu vou concordar com o que você fala, não é fácil realmente, viu? Parabéns aí, né, tanto o Fubá, o Matheus, também o Marquinhos, né, na parceria aí no Sub-10, Sub-11, Sub-12. Bom, agora eu concordo plenamente que é muito complicado, é difícil, mas o sonho de todo atleta é que começa lá com 4 aninhos, você pergunta para ele, você quer jogar onde? No Real Madrid, no Barcelona. E aonde fica Real Madrid e Barcelona? É lá do outro lado do mundo. Então, quer dizer, aí tem papai e mamãe que colocam o atleta na escola de futebol aqui, na cidade de Pedro Leopoldo. Aí quando o treinador convoca o atleta para ir jogar fora, o pai e a mãe, não, meu filho não vai não, meu filho vai viajar para longe sem mim, não, mas não pode, não, mas não pode. Né? Aliás, se bem que nem pode mesmo, o pai teria que ir, ou tem que ir um responsável sim, né? Mas não, mas meu filho não vai não, meu filho não pode não, então quer dizer... Não vai nem leva, menino. Aí como é que esse menino, se o sonho do menino é jogar no Barcelona, jogar no Real Madrid, aí se acontecer de um empresário bater o olho no menino aqui e falar assim, eu vou levar seu menino pro Barcelona, ué, papai e mamãe vai falar que não vai? Então, né, é complicado. Então, é longe? É, mas já desde cedo nós temos que já trabalhar a cabeça das nossas crianças, nossos atletas, que se o sonho dele é praticar futebol, ele vai ter que viajar, ué, ele vai Um ter dia que, vai acontecer, né? um dia vai acontecer, então já tem que começar cedo, já fazer com que a criança acorde cedo, se prepare, aguente viagem, não, você tem que viajar, vamos lá, entra dentro do ônibus, né? Ah, mas meu menino passa mal, aí se ele passa mal, então como é que ele vai jogar no Barcelona? Como é que vai jogar no Real Madrid? Não vai, né? Então, fica aí, né? Então no sábado que vem, né, nós teremos aí a categoria Sub-13, Sub-14, lá no campo do Aspra, no bairro Veracruz, em Belo Horizonte, né? Aspra versus HM Soccer, então fica a nossa torcida aí para os nossos garotos, né? Bom, 19 horas e 23 minutos. Falamos aí da Supercopa Ouro, vamos falar agora da nossa queridinha, né? A menina dos nossos olhos. A 34ª edição da Copa Criança Esperança, que vai começar no próximo sábado, dia 15 de agosto. Inclusive está acontecendo uma reunião agora, há pouco, né? Parece que já terminou, né, Kênia? Se tiver novidade, pode nos passar aí, tá? É a reunião com os responsáveis pelas 4 equipes que vão disputar a Copa Criança Esperança. Essa reunião foi para ajustar alguns detalhes, né, Kênia? Então tá certo, tem que, né? Então a primeira rodada da Copa Criança Esperança, confirmada para dia 15 de agosto, sábado, 34ª edição, categoria Sub-11, às 9 horas, no campo do Pedro Leopoldo, HM Soccer versus Cepel. E no campo do Ideal, no estádio Gleison Jorge Ferreira, Ideal Futebol Clube versus Lundense Elite. Categoria Sub-13, o jogo será às 10 horas. HM Soccer versus Cepel no campo do PL. Ideal Futebol Clube versus Dom Camilo Futebol Clube no campo do Ideal. Então tá aí, né, a nossa Copa Criança Esperança, como a gente falou aqui no programa passado, Jota. Uma pena que 4 equipes só, né? Poderíamos ter mais equipes participando para ficar mais bonita ainda a nossa Copa Criança Esperança, né? É lamentável, é lamentável. Esperamos que ano que vem melhore um pouquinho, né? Que ano que vem chegue mais equipes. Que chegue Nova União, que chegue o Fazenda Modelo, que chegue um Santa Cruz, que chegue um Terrestre, um Eldorado, um Vila, por que não? Para fazer uma Copa Criança Esperança mais recheada, mais gostosa de se ver, com mais jogos, mais disputa, para disputar só 4 partidas. Eu não falo que é Copa, não. Eu falo Copa Criança Esperança, esse ano eu não falo, não. Esse é um torneio que vai fazer, poder fazer, mas, sinceramente, eu fico até sem palavras falar o negócio de acontecer com criança. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui ao Fernando lá do JD, né? O JD também que está treinando lá na quadra do Romero de Carvalho. O JD que o seu projeto social tá saindo do papel. Então, a partir de janeiro, né, Fernando? A papelada já está quase toda pronta. Um abraço ao Juarez também, né? Juarez Saraiva, que é lá do Campo dos Tigres, o projeto do JD em parceria com os Tigres, que acontece lá no Campo dos Tigres, né?
Bom, inclusive o Fernando, ele sugeriu que a Copa Criança Esperança, que os jogos fossem no domingo à tarde, não no domingo, no sábado de manhã. A alegação dele eu até concordo, porque, veja bem, lá no campo do Pedro Leopoldo, a categoria sub-11 vai jogar às 9 horas. E esse horário é o horário da escola de futebol, então vai prejudicar a escola de futebol, porque os atletas que treinam nesse horário, nem todos estarão participando da Copa Criança Esperança. A mesma coisa acontece aqui no campo do Ideal, né? Nem todos participam da Copa Criança Esperança. Então, a categoria sub vai ter que começar às 9 horas, então vai ter que reduzir o horário da escola de futebol, Jota. Agora eu pergunto pra você, foi igual colocou lá na mesa lá do Amador. Vamos jogar 4 horas? Todo mundo não. E com a Copa Criança Esperança vai acontecer a mesma coisa, cara. Ninguém vai querer jogar 4 horas da tarde para poder Copa Criança Esperança, Amador. Todo mundo Amador falou que não. Elis falou que não, o pessoal do ano falou que não, outros falaram que não. Nos pontos eu dou até razão para eles. Pô. Campeonato Amador à tarde, tem um clássico no Mineirão, Cruzeiro Atlético, time. Todo mundo vai querer assistir esse jogo lá. E vai deixar o Amador, o campeonato Amador aqui na praia. Bom, nos pontos tá certo, nos pontos é errado. Jota, os tempos mudaram, eu vou concordar com você, mudaram os tempos. Mas antigamente, na minha época, eu jogava o cascudo, que era o segundo quadro, o jogo começava 1 da tarde, né? E o jogo principal era às 3. Aliás, era às 4, né? Às 4. Era às 4. Eu também lembro dessa época. Então, e muitas das vezes concorreu aí com grande clássico do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Mineiro, e funcionou normalmente. Agora, inventaram esse negócio de futebol às 10 horas, eu me lembro, recordo até quem inventou isso, né? Mas não vem ao caso agora, porque precisava ir para o futebol profissional, como também atuava ainda no futebol profissional. Então, que inteligentemente, vamos fazer nossos campeonatos às 10 horas, porque aí à tarde eu estou livre para ir trabalhar no profissional. Então, como os nossos árbitros precisavam trabalhar no profissional, então fazia o nosso campeonato de manhã para ir à tarde, né, trabalhar no profissional. E a coisa acabou pegando, porque muitos atletas também do amador, né, começou eu jogo de manhã aqui para um time aqui, à tarde eu jogo para o outro lá em Baldim. Eu jogo de manhã aqui para um time, à tarde eu jogo para o outro lá em Esmeraldas. E assim foi. Então os jogadores estão ganhando dinheiro com isso, para fazer o quê, né? E o nosso futebol, que com essa teoria aí, acabou pegando, né, jogos às 10 horas. Algumas cidades até copiaram, né? Porque nem todas as cidades os jogos são de manhã. Tem algumas aí que os jogos continuam sendo às 4 horas da tarde no domingo, né? E enchendo os campos, porque, na minha opinião, para o torcedor, é um bom negócio, porque o torcedor, nem todo mundo vai ao Mineirão acompanhar jogo profissional, vai ao Independência, a maioria fica no radinho mesmo, em casa, né? E tendo um jogo do amador, ele vai para a beirada do campo com seu radinho. E outra coisa, né? Hoje os bares dos campos todos têm TV, né? Então vai assistir no bar do campo, né? Então, quer dizer, bom, isso é só opinião, mas deixa para lá. Vamos falar do nosso futebol, que é o que mais interessa então, né? Pois é, então a nossa Copa Criança Esperança. Então fica aí o convite, você, papai, mamãe, titio, vovô, vizinho, compromisso do sábado, viu? Vamos lá prestigiar a nossa garotada, vamos encher os campos, onde vai ter os jogos da Copa Criança Esperança, apoiar nossos garotos, né? Valorizar, apoiar, viu? Tô dizendo apoiar, porque o ano passado nós presenciamos cenas lamentáveis de pai brigando com atletas, não pode, viu? Com atletas adversários. O pai, ele pode torcer, pode incentivar, mas ele tem que respeitar o adversário, e principalmente que é criança, né? Então tem que respeitar. Se tiver que haver punição por uma jogada, alguma coisa, quem tem que fazer isso é o árbitro lá dentro de campo. Ele é a autoridade máxima, ele vai chamar a atenção do jeito dele, com a educação dele, ele vai fazer valer a lei, vai punir com cartão. Na Copa Criança Esperança não existe cartão vermelho para a categoria sub-11, ele vai dar o azul, né? Vai dar primeiro o amarelo, depois o azul, a criança vai ser substituída. Agora no sub-13 já tem o vermelho, né? Então papai, mamãe, vovô, titi, vamos lá para incentivar nossos garotos. Não
para brigar, viu? Como ano passado, lamentavelmente, nosso presidente. Bom, então vamos falar do nosso campeonato amador também, que já tem data e hora para começar, viu? Nosso campeonato amador que dá vaga na Copa Itatiaia e não vai dar vaga no Campeonato Mineiro, viu? Amador do ano que vem. Já fica claro que ficou acordado no arbitral da Liga que o Campeonato Mineiro de 2027 de futebol amador, a Liga, ela vai fazer uma seleção, mesmo que use o escudo de qualquer um dos times filiados. A Liga pode convidar lá, por exemplo, um clube que nem disputou o campeonato amador, mas é filiado à Liga, né? Então me perguntaram hoje, pode ser um Juventus? Pode. Pode ser uma associação esportiva Pedro Leopoldo, que é o time do Diciola? Pode. Eles estão totalmente legalizados, né, Gustavo? Inclusive, nós estamos à disposição, viu, Gustavo? Para vir aqui esclarecer, falar para nós aí dos projetos da Associação Esportiva Pedro Leopoldo. Então pode vir falar aqui no Giro Esportivo. Então pode ser, de repentemente, o ano que vem, o Campeonato Mineiro de Futebol Amador pode pintar aí a Associação Esportiva Pedro Leopoldo, representando a cidade de Pedro Leopoldo, com a seleção da cidade de Pedro Leopoldo. Ou pode ser um Juventus, ou pode ser um Vila, que não está legalizado, mas de repente, até o ano que vem, regulariza toda a sua situação. Pode ser um clube recreativo Eldorado, que está de presidente novo, né, Pelotinha? Vai ter eleição no final do ano, por enquanto é tampão, né? Mandato tampão, mas está de presidente novo, né? Bom, então nosso campeonato amador, que vai dar vaga para a Copa Itatiaia. Primeira rodada, dia 13 de setembro. É domingo, vai dar no domingo, 13 de setembro. Nós teremos os seguintes confrontos: Lundense versus Esporte Clube Universo, no campo do Lundense. Luano Futebol Clube versus Ideal Futebol Clube, no campo do Luano. Pedro Leopoldo Futebol Clube versus Tirafogo Futebol Clube, no campo do PL. E vai estar de folga a equipe do Santa Cruz. Lembrando aí que todos os jogos irão começar às 10 horas, que já ficou sacramentado aí que o nosso futebol o horário de jogo aqui 10 horas. Então é às 10 horas, já. 10 horas que está tudo pronto, né? A bola rolar em setembro. Esperamos que corra tudo bem, que eu sei que vai correr, mas depende só de nós, depende também dos clubes, dos dirigentes de clube, dos torcedores de clube, do pessoal que manda dentro de campo, saber cobrar do juiz, saber falar com o juiz, não ficar muita gente. Eu acho que para mim lá dentro, ficar só o técnico e o auxiliar, o massagista está bom demais, mas se fala tem que ficar o diretor, tem que ficar não sei o que, eu acho que fica só o técnico, o auxiliar técnico, o massagista está bom demais na beirada de campo. Um abraço aqui ao Vanderlei Pires, né? Ô Jota, agora nos bastidores, futebol, nosso campeonato ele já começou, viu? A disputa está ferrenha aí, as equipes se reforçando, cada um fazendo a sua barca, né? Então, inclusive foi na sexta-feira, quando nós até falamos aqui que o Luano tá vindo com a barca muito forte, aí tá fazendo time para ser campeão realmente, trazendo jogadores renomados, jogadores que ainda estão até no profissional, né? Tá jogando profissional tranquilamente, né? O exemplo aí é do nosso Cristiano, né? Que o Luano vai vir com 3 Cristianos esse ano, viu? 3 Cristianos? O presidente, o técnico e um atacante. Então, o Luano vem com 3 Cristianos. Então, segurar um Cristiano é difícil. Imagina 3. Imagina 3, né, Cristianos? Então, o Luano vem forte aí, né? Para disputar o título e quer disputar a Copa Itatiaia novamente, né? Aí me perguntaram na sexta, mas como é que o Luano está fazendo isso? Pode trazer um jogador? Pode, é só fazer a reversão, qualquer time pode fazer isso. Ninguém pede não, né? Qualquer time, qualquer clube, pagando lá, meu filho, o jogador vem. Ou de repente mesmo o próprio jogador se interessa em fazer a reversão, porque ele precisa jogar. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar do Campeonato Mineiro de Futebol Amador, né? O pai do zagueirão do Dedé, que jogou no Cruzeiro, o zagueirão é o Raul, né? Ele teve uma contusão e está passando aí por um momento de recuperação.
E nós estávamos conversando com o papai dele, né, no jogo do Dedé contra o Ideal aqui no campo do Ideal, e ele nos confidenciou isso, quer dizer, que ele está preferindo jogar o amador e receber um punhado de convites para jogar no Campeonato Brasileiro, Série C, Série D, mas ele preferiu jogar o amador, o Campeonato Mineiro Amador, porque está mais perto de casa, né? E lá também, aqui também no futebol, ele está ganhando dele, ó. Então de repente mesmo, ele até prefere, o jogador, ele prefere ele mesmo bancar a reversão, porque eu não sei quanto custa. Não é barato não, Beto. Mas, de repente não é barato para nós. De federação para federação, acho que fica meio. A não ser agora, né, que antigamente era meio caro. Pois é, Jota, mas isso não é barato para nós que não temos dinheiro, né? Mas de repente o atleta tem dinheiro disponível e ele quer fazer isso, né? Ele vai lá e paga a reversão do bolso dele, ou de repente um empresário dele, mesmo para ele manter se jogando, manter em alto nível, ele precisa jogar, né? Ele precisa jogar. Então vai lá e paga a reversão, que ele participa de um campeonato grandioso, como é o nosso campeonato amador, né? Que dá vaga na Itatiaia, que é uma vitrine, porque o jogador disputando os campeonatos aqui, ainda mais hoje, o campeonato de Pedro Leopoldo, é que todo mundo quer transmitir, não é só o Giro Esportivo, né? Então todo mundo quer transmitir nossos jogos. Então é uma vitrine. Então para o jogador, para o atleta, de repentemente é um grande negócio, né? Com certeza. Então de repentemente isso qualquer clube pode fazer isso. Não é só o Luano, não, é qualquer um. Basta uma boa conversa. Se o Luano tá tendo essa boa conversa, né, para convencer os atletas a assinar para ele, né? Bom, qualquer um pode fazer isso, né? E outra coisa, meu avô falava isso, Jota. Copiar o que é bonito não é feio, não, viu? Não. Então os outros times de Pedro Leopoldo, copia o Luano. Estão falando, mas tá vindo muito forte, mas faça o que o Luano tá fazendo. Só fazer a mesma coisa. Desculpa, viu, Bezinho? Tá usando o nome do Luano, mas é porque a gente ouve muita conversa, né? Muita gente acha que porque nós fazemos o Giro Esportivo. Nós temos cor de camisa. Nós não temos cor de camisa e também é o seguinte, nós temos a nossa opinião, nós expressamos a nossa opinião porque nós também temos direito. Mas também nós concordamos, né? Nós aceitamos a opinião das pessoas, cada um fala o que quer, pensa e fala o que quer, né? Nós estamos aqui para apenas repassar. Bom, então nosso campeonato amador, dia 13 de setembro, Lundense e Universo, um abraço, Toninho. Lundense que vem forte também, né, Lundense? E o Universo, um abraço, o Dentinho, né? Vem até com camisa nova, né, Dentinho? Gostei de ver a camisa do Universo, tá bonito, o manto sagrado do Esporte Clube Universo. O Deck tá lá rindo à toa, né, Deck? O Deck é torcedor do Esporte Clube Universo e já foi presidente lá também, né, Deck? Luano Futebol Clube versus Ideal no campo do Luano e no campo do PL, Pedro Leopoldo Futebol Clube versus Tirafogo Futebol Clube. E sendo o diretor de esporte do Tirafogo é o Leandro, viu? Leandro. Tá formando aí a barca do Tirafogo, né, Leandro? Um abraço, Leandro. Bom, nós já comentamos aí sobre o Campeonato Mineiro de Futebol Amador. Então é aquilo que nós falamos também em programas passados, Jota. É preciso que realmente nós tenhamos uma preparação melhor dos nossos times para disputar aí os campeonatos da nossa cidade. Darlan, lamentavelmente eu vou pedir desculpa, viu? Hoje o YouTube, o programa está travando um pouco. Isso é questão da nossa internet. A gente vai estar trocando essa internet, a gente já está negociando com uma outra operadora. Então, lamentavelmente, a gente está... e trocar também o equipamento, viu? A nossa câmera que transmite para o YouTube é através do celular. A gente vai estar providenciando uma câmera melhor também, tá? Bom, inclusive o Darlan está perguntando aqui, a gente antes de falar do Campeonato Mineiro, campeonato começando dia 13, será que terá parada para as eleições? Bom, é uma boa pergunta, viu, Darlan? A gente aí que tem o problema. Vai levar essa pergunta aí para a nossa presidente, a Kênia, para que nos responda, né? A eleição vai ser dia 4 de outubro e dia 25 de outubro, né? 2 domingos de eleição. Então, realmente, será que pensaram nisso, Jota Luiz? Então, ou esqueceram, né? Não olharam o calendário? É verdade. A outra pergunta, é pelo seguinte, e se tiver essa parada, bem provável que não teremos um Master Quarentão, a não ser que a Liga inicie o Quarentão com o campeonato amador em andamento. Boa, ótima,
A gente vai estar perguntando isso também aí, vamos levar essa pergunta aí para a Kênia, com certeza ela está nos assistindo, ela, o Renner, o nosso Lucas, que é o vice-presidente, está nos assistindo e pode nos responder, viu, Darlan? Ótima pergunta aí, viu? Então você que quer perguntar também, fique à vontade, igual o Darlan. E eu peço desculpa a você que está nos acompanhando aí. A sugestão, Beto, é campeonato amador de domingo de manhã, quarentão sábado à tarde. Exatamente, o quarentão às vezes teve jogo durante a semana, né? E nós já fizemos transmissão do quarentão, um jogo à noite, na quarta-feira, na quinta-feira. O quarentão de sábado, até melhor para movimentar os campos sábado. Exatamente, e outra coisa, né? O jogador hoje está jogando aí para outros campeonatos, sábado jogando domingo, não vai fazer diferença, né? Não. E muitos que jogam o amador no sábado, jogam os peladões aí, os jogos avulsos, então não vai fazer muita diferença não, né? Bom, mas a sua pergunta a gente vai estar levando ela para a presidente da Liga, a nossa Kênia, e vamos trazer a resposta na sexta-feira, viu, Dana? Bom, então vamos falar aí do Campeonato Mineiro de Futebol Amador, que nós chegamos aí à 10ª rodada, e no sábado, lá em Sarzedo, o Itaminense venceu novamente a equipe do Lagoa pelo mesmo placar, 2-0, um placar agregado, 4-0 para o Itaminense. Então está eliminado aí o Lagoa. E lá em Juatuba, o Dedé não tomou conhecimento dos perdidos não, viu? Os perdidos mesmo. Perdido 0, Dedé 8. Placar agregado 10-1, viu? Artilheiro, Reverida. É verdade, viu? Bom, mas é aquele negócio, a gente sempre fala aqui, né? Que para o campeonato mineiro, inclusive a Liga acho que está certo, a posição a ideia da presidente da Kênia de se fazer uma seleção, porque a gente está vendo aí que campeonato mineiro de futebol amador, praticamente de amador não tem nada não. Né? Tem não. Então os times se reforçam mesmo, então fazem times fortíssimos para a competição. A prova está aí, que né, o Lagoa Santa não passou da 3ª rodada também, né? E ele montou uma barca boa, hein, gente? Montou uma barca boa a equipe do Lagoa Santa, mas mesmo assim não chegou, olha pra você ver. Então, e os nossos times aqui de Pedro Leopoldo, o máximo que vai até a 3ª rodada também, então nunca chegou, né? Não adianta, Beto, você ser campeão amador com o time e arrumar uns 3 ou 4 reforços só e ir para a Itatiaia. Não adianta. Você vai pegar time que prepara o ano todo, que monta o time muito bem antes de começar a Copa e vai jogar. Não dá certo. Aí, para não tirar algum jogador que foi campeão do amador, está nos 4 ou 5 de fora. Nós só sempre 4 jogadores de fora. E o resto? Só vai jogar com 4 de fora? Não vai aguentar o time lá de fora de Belo Horizonte, não, e Lagoa Santa vai falar, não, que eles montam o time o ano todo para disputar a Copa da Tiaia. Isso é brincadeira. Tem uma Copa da Tiaia é outro nível de campeonato, gente. Então não tem como, não. A gente fica falando isso, não, que às vezes vocês ficam falando demais. Não é falando demais, é que sabe, conhece futebol. Eu já tive na Copa da Tiaia com o Nacional, na época aquele grande Frigo Arnaldo que estava desmontando todo mundo. Nós não chegamos quase, nem encostou o pé na bola, meu filho. É só cara escolado, só jogador escolado, com ônibus chiquíssimo poder ver que transportou o jogador. Fomos lá, nós não passamos a primeira fase. Bom, então agora nós teremos aí as quartas de final do Campeonato Mineiro, lógico, esperar o sorteio da federação. Então as equipes classificadas para as quartas de finais: Juventus de Brumadinho, Cruzeiro de Ituiutaba, Trintões de Lima Duarte, União de Martinho Campos, Dedé de Esmeraldas, Iguaçu de Ipatinga, Itaminense de Sarzedo e Trovão Azul de Ouro Preto. Ô Jota, veja bem, até mesmo a partir de agora a equipe tem que ter estrutura financeira. Tem que ter. Porque a partir de agora, veja bem, olha só, imagina que se o nosso ideal tivesse passado, aí o ideal vai ter que jogar lá em Ipatinga, né? Enfrentar o Iguaçu. Tem que viajar, né? Ou então vai enfrentar o Cruzeiro lá em Ituiutaba. Olha pra você ver, é longe. Então as equipes têm que pensar nisso, olha. Tem que se estruturarem, buscar parceria, apoio, patrocínio, porque não é fácil, porque a gente está vendo que de amador não tem nada não, né? Não, então amador é só nome, gente. É só nome, vai ter custos, então é necessário pensar muito aí, as equipes que estão pensando aí, fazendo times fortes para a Copa Itatiaia, também pensar nisso, que Copa Itatiaia também, o custo é muito alto,
né? Então, mas a Copa Itatiaia vai prevalecer e o campeão da cidade vai sim disputar a Copa Itatiaia. A não ser que não queira, né, Jota? É. Se não quiser, Se o campeão não quiser ir, o vice vai. aí o vice vai, ou então a liga pode indicar, porque o convite é feito para a liga. Pra liga. Aliás, o convite é feito para a cidade, né? Bom, muito bem. Então falando aí do Campeonato Mineiro de Futebol Amador, ainda falando de campeonatos amadores, que para mim é profissional. Campeonato Mineiro Sub-20, primeira divisão, decagonal final, no sábado, dia 7, lá em Manhuaçu, Boston 3, Atlético 4, em BH, Cruzeiro 3, Itabirito 3. No domingo, em Betim 0, Nacional Muriaé 1. No Lana Drummond, em Contagem, América 3, Social 0. E hoje, jogo que eu assisti, Jota, hoje à tarde, o jogo começou às 15 horas, lá em São João del Rei. Que jogão, viu? O Atlantique 0, Coimbra 1. Então tá aí o Campeonato Mineiro Sub-20, primeira divisão. E o Campeonato Sub-20, ele tem a segunda divisão também. A 7ª rodada, no sábado, dia 8, lá em Ipatinga 1, Tombense 2. Em Patrocínio, Patrocinense 2, Uberlândia 1. Em Matozinhos, Campo do Botafogo, Manchester 1, Serranense 1. E domingo, ontem, dia 9, em Ubá, Aimorés 1, Novo Esporte de Itabirinha 2. Em Sete Lagoas, no campo na Arena do Jacaré, Democrata 1, Siderúrgica 1. Olha o Siderúrgica com sub-20. Daqui a pouquinho eu vou falar mais do Siderúrgica, né? E lá em Patos, Mamoré 2, Juventus 0. Campeonato Mineiro Módulo 2. Jogo de volta, semifinal. Sábado, lá em Ubá, Aimorés 3, Vila Nova 3. Que jogão, viu, jogo? Jogão de bola mesmo, viu? Como o Vila Nova havia vencido o primeiro jogo por 1-0 lá em Nova Lima, o Vila Nova está na semifinal do Campeonato Mineiro Módulo 2. E em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, na parte da tarde, Democrata 3, Mamoré 1. O Democrata já havia vencido o primeiro jogo por 2-1. Então, placar agregado 5-2 para o Democrata. Então, nós teremos a grande final. Primeiro jogo, dia 12, quarta-feira, próximo agora, às 19 horas e 30 minutos, lá no Castor Cifuentes, em Nova Lima, Vila Nova versus Democrata. E a grande final, o jogo de volta, dia 15, sábado, às 17 horas, na Arena do Jacaré, Democrata versus Vila Nova. Um abraço aqui, o Cadu Silva, que vai estar lá, né, Cadu? Torcendo para... Que jogo, hein? Que jogão, né? E a cidade de Sete Lagoas podendo comemorar o título. De repente, já pensou que festa que vai ser em Sete Lagoas? Né? Caso o Democrata vença a equipe do Vila Nova. Agora, ambos já estão classificados aí para o campeonato. Já. Inclusive, fazer um pequeno esclarecimento, viu? Me perguntaram hoje no Zap que confusão é essa do Campeonato Mineiro Campeonato Mineiro Módulo 2, Campeonato Segunda Divisão. Quando nós estivermos aí com o Hernani, ele vem muito a Pedro Leopoldo nas finais de campeonato, o próprio Catita, a gente vai até entrevistá-los para eles mesmos esclarecer isso. Mas nós vamos tentar esclarecer aqui, né? O Campeonato Mineiro é módulo 1 e módulo 2. Na minha opinião, foi criado, se eu tiver errado, o nosso Hernani vai me corrigir, o Catita também, se eu tiver errado, mas foi criado isso aí para que as equipes do interior tivessem mais oportunidade de estar jogando, porque o Campeonato Mineiro geralmente ficava entre, aliás, fica até hoje, né? Entre os três, Cruzeiro, Atlético, América, e dificilmente aparece um do interior, né? E fica os 4 aí, mas essa quarta vaga sempre um rodízio aí de time do interior. Então, se criaram esse módulo 2, eu acho que deveria ser o campeonato com todas as equipes, como era antigamente, né? Mesmo que classifique os 4. Só que classificando só os 4, os que vão para o Campeonato Brasileiro, que vão para a Copa do Brasil, e os outros que não têm, né, ficariam sem jogar quase que o ano todo, né? Então foi feito isso aí. Então, nós temos o Campeonato Mineiro, primeira divisão, módulo 1 e módulo 2. E temos a segunda divisão, né?
Então nós estamos chegando à final do módulo 2. O Democrata e o Vila Nova estão subindo para o módulo 1. Né? Agora nós teremos o Campeonato Mineiro Segunda Divisão, que a primeira rodada começa dia 18 de setembro. Tá? É onde eu vou falar agora do Siderúrgica, viu? Porque o Campeonato Mineiro Segunda Divisão, a primeira rodada 18 de setembro, em São João del Rei versus Araxá, 18 horas e 30 minutos, em Itabirinha, Novo Esporte versus Inter de Minas, o Inter de Itaúna, dia 19 de setembro, sábado, 10 horas em Contagem, Venda Nova versus Novo Lavras, em Betim, no mesmo horário, Betim B versus Funorte é de Montes Claros, e às 15 horas, Paracatu, que é de Paracatu, versus o Siderúrgica, que é de Sabará. E no dia 20, domingo, lá em Muriaé, Nacional versus Santa Ritense. Eu queria só chamar a atenção para os dois aqui, ó. Venda Nova e Siderúrgica. O Venda Nova surgindo de volta aí, né? O Siderúrgica teve até que antecipar a sua volta ao Campeonato Mineiro, porque a Federação Mineira alertou a diretoria do Siderúrgica, porque o prazo de validade estava vencendo, né, a documentação, então ele teria que participar, senão ele ia perder a vaga. Então voltou novamente antecipadamente esse ano. Está voltando aí ao Campeonato Mineiro Segunda Divisão, que não é a mesma coisa do módulo 2. Né? O módulo 2 é a elite do Campeonato Mineiro, que tem módulo 1 e módulo 2. Agora a segunda divisão começa agora, dia 18 de setembro, viu? Mês que vem. Bom, e a outra novidade, começa também dia 20 de setembro, no domingo. Aliás, no dia 5 de setembro, começa o Campeonato Mineiro Feminino. E esse ano nós teremos 6 equipes, Jota. 6 equipes. Em Contagem, às 15 horas, tem Atlético versus Itabirito. E na Arena do Jacaré, às 18 horas, Cruzeiro versus Venda Nova aí com futebol feminino. Né? Cruzeiro e Venda Nova. E lá em Valadares, às 19 horas, Democrata de Governador Valadares versus América. Ô Jota, eu queria fazer 2 pequenos comentários, dá tempo ainda. Primeiro, parabenizar o Venda Nova, né, que eu passei lá outro dia, estou vendo, né, as obras do campo do Venda Nova de venda em popa. Então parabéns aí, está recuperando aí a estrutura do Venda Nova. E outra, pelo Venda Nova, está participando do Campeonato Mineiro de Futebol Feminino, que muitas equipes grandes não estão mostrando a cara, né, J. Luiz? Então é preciso de mostrar. Agora outra coisa que eu queria lembrar aqui, não sei como fazer isso, né? Não sei se de repente a nossa Secretaria de Esporte, a nossa Liga de Futebol, a exemplo aí de Cruzeiro e Venda Nova que vai jogar na Arena do Jacaré, já que o público do futebol feminino ele é menor, por que não trazer, né, uns eventos desse para a nossa cidade? Eu acredito que o campo do Pedro Leopoldo atenderia perfeitamente um jogo feminino, ainda mais início de campeonato. Não para final, mas para um jogo de meio de campeonato, daria tranquilamente. Seria uma oportunidade muito grande para nós, Pedro Leopoldense, e uma atração para nós. Né? Isso é sua sugestão, viu, Jota? Eu falo que até para final dava certo também, cara. Fazer um jogo dentro da Pedro Leopoldo, movimentar demais a cidade de Pedro Leopoldo, um time feminino. Então, acho que daria para trazer o jogo para aqui. E se no caso quisesse fazer a final, trazer a final para cá também, que Pedro Leopoldo comporta uma final de futebol feminino tranquilo. Então fica aí a nossa sugestão. Bom, são 19h54, estamos chegando no finalzinho do nosso dia esportivo. No Campeonato Brasileiro da Série A, nós tivemos aí a 22ª rodada no sábado. O Atlético remou mal, né? Custou arrancar um empate lá com o Remo. O Remo que está lá na rabeira do campeonato. O Remo está na 19ª colocação. Quase vice-lanterna, né? Aliás, é o vice-lanterna, né? É o vice. Então Remo 2, Atlético 2. O próximo compromisso do Atlético agora será contra o Grêmio pela 23ª rodada. O Atlético que pulou aí para 11ª. Está na tabela de classificação na 11ª colocação, viu? O Cruzeiro jogou ontem, domingo. Enfrentou o Mirassol em casa e venceu pelo placar de 3-1. Fez o que manda o figurino, não fez mais do que obrigação também, né, Jota? Não fez mais do que obrigação. Jogando dentro de casa, perante sua torcida. Um jogador novo estreando, então o Cruzeiro tem que fazer o dever de casa. Fez a sua obrigação. Fez mais do que obrigação. Por que fez mais obrigação? Pela estrutura, pelo futebol, pelo o jogador que tem. Eu acho que o Cruzeiro jogou bem. E que o estreia de jogador fazendo gol na estreia.
Não, o Cruzeiro que agora está na quinta colocação com 33 pontos. Segurando a vaga Libertadores quase. Realmente é, só que ainda tem muita água para rolar ainda, né? Porque o Atlético Mineiro, que está na 11ª colocação com 29 pontos, ainda tem um jogo a menos, então só para você ver, quer dizer, só falei isso, não tem nada contra o Cruzeiro não, mas que do quinto para o 11º, então quer dizer, aí no meio tem mais 5 posições ainda, antes de chegar no Cruzeiro, né? Então quer dizer, está muito embolado aí no Campeonato Brasileiro. Bom, aí o Cruzeiro que enfrenta no próximo final de semana, pela 23ª rodada, o Corinthians, de missão difícil aí, o Cruzeiro, parada torta, enfrentar o Corinthians, o jogo vai ser lá, né? Aquele negócio, o time quer ser campeão, não escolhe jogo, não escolhe campo, não escolhe jogo não. Onde é que caiu tem que jogar, porque não tem jeito, a Campeonato Brasileiro é isso. E já vai vir na Copa do Brasil pesada para pegar o Corinthians no fim de semana. Tá aí. Exatamente. Bom, e Campeonato Brasileiro Série B, 21ª rodada do sábado, a sina do América, né? O América enfrentou o Botafogo de São Paulo, 2 para o Botafogo, 1 para a equipe do América. Já o Atlético pegou o líder ontem, domingo, e não tomou conhecimento, jogando em São João del Rei, 2 para o Atlético, 0 para o Criciúma. E olha, a 22ª rodada, próximo final de semana, nós teremos aí o clássico dos mineiros, América e Atlético. Então difícil é a parada do América, porque sabemos que o Atlético o Atlético vem bem, né? Está muito bem colocado, está na 9ª colocação com 31 pontos, né? E o América é o vice-lanterna. O América só não perde para a Ponte Preta, porque a Ponte Preta tá pior que isso. Não está ganhando de ninguém, né? Bom, e o Campeonato Brasileiro Série D, o Uberlândia fez bonito jogando em casa, né? Venceu a equipe do CSA por 1-0. A equipe do Uberlândia que joga agora por um empate. A gente sabe que não vai ser fácil, o jogo será sábado, dia 15, às 17 horas, lá em Alagoas, mas é um bom resultado que o Uberlândia leva debaixo do braço, né? Então vai levar a torcida, vai levar até o presidente, vai entrar em campo. Vai levar tudo. Porque é uma grande chance da equipe do Uberlândia passar para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D e classificar aí para a Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Bom, estamos chegando no finalzinho do nosso giro esportivo. O J. Luiz já antecipou aí que na Copa do Brasil, né, o Atlético passou, o Cruzeiro passou. Então nós agora temos 8 equipes, estamos aguardando aí a definição da CBF, né? Da Comebol, né? Sai a CBF, Então sai agora, então 8 equipes. O sorteio sai amanhã. Sai amanhã. Então as 8 equipes que estão na próxima fase: Vasco, Inter, Grêmio, Vitória, Atlético Mineiro, Santos, Cruzeiro e Palmeiras. Olha, se não caiu o Cruzeiro e Atlético aí. O ano passado tem possibilidade para isso, hein? Foi o ano passado que aconteceu isso, né, Jota? Tem possibilidade para isso. E o pessoal da CBF está doido para um clássico Cruzeiro e Atlético aí. Então vamos aguardar então. Bom, são 19 horas e 59 minutos, chegamos ao final do nosso giro esportivo. Mais uma vez pedindo desculpa aí a você que nos acompanha no nosso YouTube, né? Que hoje parece que o som lá não ficou legal, né? Mas a gente vai corrigir isso aí, trocar nossos equipamentos, para que não aconteça isso aí, tá bom? Então nós pedimos desculpa. Ô Jota, suas considerações finais? Roberto, um abraço para todo mundo, boa noite, um abraço para o pessoal do Dom Camilo, para Alex Fofinho, que está vindo com essa meninada da Copa Criança Esperança. Parabéns pela iniciativa. E até sexta-feira, se Deus quiser se memorar, nós estaremos aí com o Giro Esportivo. Pois é, na quinta, olha, você, papai, mamãe, torcedor de Pedro Leopoldo, vamos prestigiar a Copa Criança Esperança, vamos lá, apoiar nossos garotos, vamos torcer, vibrar, incentivar, né? De repente serão nossos futuros talentos aí, desfilando o seu futebol nos gramados do mundo, né? Muitos atletas que já passaram pela Copa Criança Esperança, hoje desfilam aí o seu futebol nas grandes equipes do nosso futebol. Então não vai ser diferente com esses nossos garotos que estão vindo agora, tanto o Sub-11 quanto o Sub-13. Então vamos apoiá-los, né? Vamos lá prestigiar essa garotada, torcer, incentivar, tá bom? Bom, que vocês tenham uma ótima semana, né? Com Jesus na frente nos abençoando, com tudo de bom na vida de vocês, nas nossas vidas, né?
Então fiquem com Jesus, porque sem Jesus não dá, mas não dá mesmo. Tchau, fui!